Queridos, graça e paz. Deus tem nos chamado para conhecê-lo, para ter comunhão com Ele, para cultuar. E na Bíblia nós vamos aprender o que é o culto, né? O que se deve fazer na vida de culto. E o povo de Israel tinha se distraído. Então nós vamos falar aqui uma vida cristã decadente. O que é uma vida cristã decadente? É quando você brinca com as coisas de Deus, quando você vive no pecado deliberado, quando você escolhe o pecado ao invés da obediência, da santidade, e você não está nem aí com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. E no verso 8, olha o que a palavra do Senhor diz. Deus estava dizendo assim: vocês estão me tratando com irreverência, vocês estão vivendo de uma maneira que não me agrada. E aí eles perguntaram: como assim, Senhor? Como assim? Aí o Senhor diz: quando trazeis o animal cego para o sacrifício, não é assim isso mal? Quando trazeis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso ele agradará de ti? Ele será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está mostrando para o povo que diz que servia a Deus, que estava tudo bem, tranquilo. Mas uma das coisas que a gente vai ler aqui no livro de Malaquias é que Deus está chamando o povo para o arrependimento, para a santidade, para a reconciliação, para uma vida séria. Então, não adianta a gente falar que é cristão se a gente não suporta um outro, que a gente não ama, a gente não tem uma vida de santidade. Eu não estou pregando legalismo. Deus me livre disso. Mas a palavra de Deus diz, aqui no livro de Malaquias, que aquele que serve a Deus e que não serve a Deus, tem uma grande diferença. Se você não tem prazer na palavra, na oração, no ajuntamento do povo de Deus, eu sei que a igreja é imperfeita, eu sou imperfeito também, mas eu preciso amar as coisas de Deus. Claro que nós não vamos mais oferecer o holocausto no altar de Deus, mas nesse período que o povo de Israel sacrificava, eles iam lá no pasto, no rebanho, e pegava a pior ovelha que tinha. E Deus já tinha orientado na lei cerimonial que não era para ofertar o cego, o coxo, a pior ovelha. Era o que tinha de melhor. Então eles falaram: isso aqui não serve para nós, vamos levar para Deus, vamos servir lá no altar. E na realidade, Deus queria mais do que a oferta, como no caso de Caim e de Abel. A Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta, não aceitou Caim e nem a sua oferta. Então Gênesis é muito claro em dizer que Deus não aceitou o ofertante e nem a oferta. O ofertante vem em primeiro lugar. Caim quis fazer do jeito dele. Abel ofereceu o sacrifício de sangue, de arrependimento, que representava Cristo, o Cordeiro, a propiciação, a expiação, a reconciliação, a redenção, o pagamento pelo sangue. E Caim não quis. E Deus fala, o Caim ficou bravo, né? Por que Deus não aceitou? E Deus diz: ô Caim, se você proceder certo, eu aceito você e oferta. Se arrependa, porque o pecado jaz à porta. Compete a ti dominar. O que Deus estava mostrando, que o pecado dele tinha como pagamento a ovelha. E Caim não quis. Caim quis criar, irmãos, o estilo de culto dele. Sei que tem igrejas tradicionais, renovadas, eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu sei que a base do culto é Cristo, a sua palavra. É o quebrantamento, é uma vida de santidade, de obediência, de louvores que engrandeça Cristo. Esse dia, conversando com o irmão, nós falávamos sobre religião e evangelho. Às vezes se apresenta como algo muito tênue, muito próximo, mas a gente vai ver que é uma coisa que separa também, é grosseira e grotesca. A religião, ela engrandece o homem. O evangelho engrandece a Cristo. O evangelho tira o homem do centro da cena, e Cristo é o centro da cena,
do começo ao fim. Então, se a minha vida cristã, o meu testemunho, a minha mensagem, a minha pregação, não é para a glória de Deus, eu posso até falar da Bíblia, como muita gente fala. Mas se a minha intenção é simplesmente falar que eu sou melhor, que eu sou o cara, que eu sou, que eu me acho, isso é uma religião baseada no homem. Mas quando Deus ganha meu coração, e Cristo é exaltado, é a partir de Cristo, é dele, por ele, para ele, é ele que está trabalhando em nós, a gente suporta mais, a gente quer crescer. Eu não quero, Deus, livra de mim mesmo, do meu pecado, da minha vaidade. Eu quero aprender a cultuar o Senhor, né? Então, no contexto de Israel, irmãos, o povo estava pecando, levando o pior para Deus, como que não tem importância isso. O que é importante no seu coração? A palavra, o Senhor ou as suas vaidades? O seu bel prazer? Você quer viver de qualquer jeito para satisfazer sua carne? Lembre-se, os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões. Lembre-se que aqueles que andam na carne caminham para a morte. E a obra da ressurreição de Cristo em nós é nos libertar para nós sermos uma igreja santa, irrepreensível, imaculada, que adora a Deus. Homens e mulheres, casamento, famílias, jovens, adolescentes, crianças, velhos, para cultuar a Deus. Será que eu estou levando a minha família a cultuar a Deus? Será que o meu testemunho cultua a Deus? Ou apenas eu estou falando e pronto, acabou? Não honro meus compromissos, não oferto ao Senhor. Eu estou baseado aonde? Quando os ofertantes estavam levando o sacrifício, eles estavam desprezando a palavra de Deus. A lei cerimonial na época apresentava à vontade a palavra de Deus. Hoje eu me apresento a Deus por conta de Cristo, pelo sangue dele derramado, pela obra do Espírito Santo na minha vida, e que está me capacitando a deixar o pecado, deixar o velho homem, a ser um marido diferente, um homem diferente, um trabalhador diferente. Então, queridos, uma vida de culto, uma vida 24 horas. Eu sei que a gente erra também. Eu sei que tem dia que eu posso estar um pouco exaltado, mas eu estou buscando esse crescimento, porque eu quero ser parecido com Cristo. Lembre-se que esse povo estava dando o pior para Deus. Às vezes a gente não está nem aí, né, com o horário de culto, se é dia de culto. Irmãos, o cristão vive todo dia em culto, ok. Mas o culto coletivo da igreja, lembre-se que o povo, na época de Israel, no Antigo Testamento, eles tinham lá as festas, as celebrações, os cultos. E hoje, a minha vida é de culto a Deus, pessoal e individual, e o culto com meus irmãos. Então nós temos que cuidar o horário, na organização, o que eu vou ofertar no altar de Deus, que é a minha vida, meu testemunho, meu amor a Deus. E se eu faço parte da liderança, se eu toco, se eu vou pregar, se eu vou recepcionar, se eu vou organizar, se eu vou higienizar, se eu vou arrumar algo para o culto acontecer, tem que ser com amor também. Olha aqui, eles estavam oferecendo o pior, irmãos. Deus não precisa de mim nem de você, mas vamos, Senhor, me ensina a fazer o melhor, me ensina a fazer de uma maneira que honra o teu nome, que nem um jogo de futebol, que nem um programa do Faustão, seja qual for, venha atrapalhar a minha devoção a Ti, quando eu tenho um culto na semana, vamos dizer assim, coletivo, onde que eu não dou importância. Eu sei que, eu não estou dizendo por conta do coronavírus, eu sei que algumas pessoas não estão vindo por cuidado. Irmão, não estou dando bronca em você não. Nós estamos no limite, nesse momento é 15%, né, do tamanho das cadeiras, da quantidade das cadeiras. No nosso caso, a igreja pode receber até 50 pessoas pela sua estrutura. Mas quando você cultua Deus, como você cultua? Como você se oferece a Deus? O seu trabalho, a sua vida, o seu lazer, onde você vai, cultua Deus? Se não cultua, se arrependa. Lembre-se que o livro de Malaquias, Deus está chamando o povo para a audiência, para o arrependimento, para o quebrantamento, para a reconciliação, para a santidade, para a obediência. Não dá mais para falar que é cristão ou crente de araque, sisudo, bravo, crítico, azedo, irreverente, não aceita ensinamento, não aceita a palavra, não aceita a correção. Olha só, Caim
ele não aceitou a correção do Senhor. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta, porque Abel se rendeu ao Senhor. Culto é entrega. Senhor, abre os meus olhos, abre o meu coração para eu te honrar. Deus deu o melhor dele para nós. O melhor dele é Cristo. O melhor dele é a morte e a ressurreição com Cristo. É plena salvação. Irmãos, Deus nos chama para o arrependimento, para um culto santo. Para de oferecer qualquer coisa ao Senhor. Ele vai capacitar você. Ele vai sustentar você. As riquezas insondáveis de Cristo derramadas no nosso coração, para a gente honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus estava exortando. Vocês estão oferecendo o pior para mim. A Bíblia diz assim: vocês estão tratando a mesa do Senhor como algo desprezível. Vocês não valorizam o culto, né? E Deus está dizendo: eu não aceito isso. E você vai ver também que o sacerdote, que é o próximo estudo, eles não estavam ensinando a palavra. E o sacerdote não é só o líder, não. Se você não lê a palavra, você não ora, você está desprezando o Senhor. Se arrependa, meu irmão. Tenha tempo com Deus. Vai ter luta? Claro que vai. Mas eu preciso de uma vida com Deus. Uma vida de culto. De glorificação. Senhor, não brinque com a palavra. Se você nasceu de novo, é para você. Que Deus nos ajude. Deus te abençoe. Bom, amado, um abraço.